Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. Queremos dizer da nossa alegria de estarmos congregados com os irmãos aqui na comunidade e também aqueles que recebem a palavra nas outras localidades. Que o nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, conceda-nos a graça de cuidar de nós, das nossas vidas, das nossas famílias, nesses dias vindouros, que são dias trabalhosos para todos nós. E recebamos de Deus a orientação necessária para preservarmos a nossa vida e a vida dos nossos filhos e a vida da nossa casa. Deus nos ajude. Amém. A palavra de hoje é o livro de Isaías, no capítulo 5. Vamos aqui fazer uma leitura para nós tirarmos alguns ensinamentos e examinar alguns versículos que se destacam. Nós vemos aqui no capítulo 5 uma referência que a palavra faz a uma vinha, seria uma parábola, que traz aqui um ensinamento oculto. Diz assim Isaías: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada. Porém crescerão nela sarzas e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. A palavra aqui dessa profecia, voltada naquela época para Judá e Jerusalém, fala da expectativa de Deus diante da constituição do seu povo. A palavra se aplica a nós como povo de Deus e aplica também a nós como homens e mulheres que estamos no caminho do Senhor, que tomamos ciência de que nós temos um Deus que nos criou, que nos deu vida e que certamente tem um propósito para cada um de nós. Podemos entender que somos como uma vinha que Deus plantou no terreno do mundo. Isso significa que Deus tem uma expectativa. Ele cerca a nossa vida de cuidados. Como ele fez aqui com a vinha, né? Edificou ali uma torre, construiu nela um lagar. Ele plantou excelentes vides, cercou aquele lugar de todos os recursos necessários para que se pudesse produzir uvas de boa qualidade. Nós, quando recebemos a nossa vida de Deus, quando nós nos conscientizamos que temos um Deus que cuida de todas as coisas, que toma todas as providências, certamente este Deus maravilhoso tem uma expectativa, ele espera que a gente venha produzir bons frutos.
E são muitas as passagens em que as Escrituras elas fazem uma comparação entre a alma do homem e uma planta que o Senhor colocou no mundo, no terreno da vida. E sempre existe essa expectativa em torno dessa planta que ela possa produzir bons frutos. E também há em torno sempre dessa plantação algumas referências a uma espécie de juízo. Ou seja, se a planta não servir, não produzir, o Senhor vai arrancar fora e vai lançar no fogo para ser queimada. Nós vivemos num tempo de muita ilusão. Hoje, o crescimento desse mundo louco que nós estamos envolvidos nele, essa grande Babilônia, fez com que nós tivéssemos acesso a todo tipo de espírito, de arte, de ciência, de costumes, de valores, de conceitos. Basta a gente acessar aí o telefone celular, né, ou um computador, e nós estamos sabendo tudo o que está se passando no mundo. Nós somos bombardeados diariamente, constantemente, pelas ilusões e poderes desse mundo. Eu penso que se nós não tomarmos cuidado, agora, é um tempo que é necessário que o cuidado seja redobrado, triplicado. Se nós não observarmos as coisas que o nosso Deus nos escreveu, as suas instruções, e observarmos essas coisas não como cristãos ou como judeus, mas como povo de Deus, como almas que estão sendo lembradas dos grandes compromissos que têm assumidos há muito tempo atrás. Somos almas eternas, nascemos continuamente para servir o nosso Deus nesse mundo, na construção do futuro. Se nós não nos dermos o cuidado de observarmos as instruções, as regras, nós com certeza poderemos pôr a perder nossa história. Muitos irmãos estão ouvindo a palavra e parece que não percebem a consequência. Se deixam levar por coisas do mundo, pelos sonhos do mundo, pelas promessas que esse falso profeta, né? Algumas pessoas pensam que o falso profeta é algum homem lá no Apocalipse. Não, o falso profeta é o sistema que tem na terra que promete coisas que não vão existir. Nós nos deixamos levar pelas ilusões e mentiras do mundo, irmãos, que promete que as pessoas vão ter um futuro, uma felicidade, que elas vão ganhar, que elas vão ter poder, vão ter posse de bens, vão ter poderes na vida terrena, para comprar, para gozar, para se divertir, para se realizar. Estas ilusões que esse espírito vende para as pessoas estão sendo recebidas com muita facilidade pelos irmãos. O povo de Deus está, assim, descuidado, numa época de tantos transtornos e de tantas mentiras. Basta você olhar na rua onde você está andando. Ligar a televisão, então, nem se fala. A televisão é a boca do sistema. Exprime o espírito que está no mundo. A televisão é isso. Está em todo lugar. Preste atenção onde você vai. No restaurante, no passeio que você vai, está lá aquela coisa falando, sem que ninguém esteja olhando. Por quê? Porque aquela mensagem fica repetindo ali no teu ouvido, no teu inconsciente, vai absorvendo aquelas informações que são manipuladas por sistemas de propaganda, por pessoas que querem que você compre, que você consuma, uma série de coisas. Nós somos bombardeados diariamente, diretamente por essas mídias que nos influenciam, que é uma série de outras redes. Eles estão achando que encontraram a solução para os seus males na ciência do mundo e na comunicação instantânea entre um e outro e tal. Acha que isso aí é um bem. O mal espalhou-se por isso, está se espalhando rapidamente em todos os lugares do planeta. Mas nós que somos um povo de Deus, nós temos que ter uma conduta diferente. Nós não podemos ser como os homens do mundo, irmãos. Se somos um povo de Deus, nós não somos povo de Deus, bem, então deixa para lá. Aí você pode ser qualquer coisa. Mas se nós somos o povo de Deus, nós precisamos observar as regras. E essa
passagem aqui que nos fala dessa vinha, Deus tem uma expectativa com o povo dele, e ele castigou duramente Judá e Jerusalém por causa da sua indiferença ao chamado dos profetas. As considerações que Deus fazia através dos homens santos para que o povo tivesse cuidado. Não, o povo foi se envolver com idolatria, foi se envolver com falsos deuses. Mais ou menos o que está acontecendo nos nossos dias. Será que nós não seremos penalizados por isso? Na nossa vida individual, na nossa vida familiar? Basta a gente fazer uma pergunta: a nossa vida é de judeu ou de gentil? É isso que nós precisamos perguntar. Por que vida de judeu? Porque o judeu é cuidadoso. Ele é zeloso com as coisas de Deus. O gentil não, o gentil é por aí, está se divertindo. De vez em quando ele vai na igreja lá, faz uma ofertazinha, ou vai num casamento, num batismo, né, de alguém. Acho que aquilo já está tudo bem, está tudo certo, porque o mundo está fornecendo para ele tudo que ele precisa para pensar que está tudo bem, mas não está bem. Porque ele não está vivendo pelo Espírito de Deus, mas está vivendo pelo Espírito do mundo. Nós precisamos de fazer sacrifícios, não materiais, mas sacrifício daquilo que nós achamos que é importante para a nossa felicidade. Temos mesmo condição de dizer o que é importante para a nossa felicidade? Nós temos condição? Será mesmo que nós temos o conhecimento suficiente, a maturidade suficiente para poder achar o que é bom para nós? Como as pessoas dizem aí, o homem precisa escolher os seus caminhos para ser feliz, deve fazer o que dá na cabeça dele, na telha dele e tal. Irmãos, isso aí é o que o mundão pensa. Se você pensar assim, você já está no mundo e não sabe. Pior, está condenado com o mundo. Porque nós não podemos fazer aquilo que a gente quer. Nós precisamos fazer aquilo que Deus determina. É o que está escrito aqui. Ele tem uma expectativa. Ele tem uma expectativa também com a humanidade. E os frutos que a humanidade está produzindo é só fruto de má qualidade. É só desobediência a Deus. A humanidade está plantando nesse terreno uma semente maligna. E ela já começa a dar os seus frutos, né? De destruição, de desgraça. Começa a acontecer isso agora em todo lugar. Aí a pessoa, nossa, mas por que está tendo tantos assassinatos, tantas mortes brutais e não sei o que e tal? Não viram nada, vai aumentar muito mais. Ninguém vai poder conter, nem o ministro da Justiça, nem que aparelhar em cada quarteirão com um soldado, uma arma, ou seja o que for. Não vai conter, porque o mundo está se enchendo do mal. As Escrituras não dizem que no mundo novo o mundo se encherá do conhecimento do Senhor? Não é isso? No mundo novo? Então, no mundo velho vai se encher do conhecimento do mal. O mal está se enchendo, está enchendo a terra. A terra está se enchendo do espírito do mal. É uma coisa invisível, mas real. Ninguém vai poder conter esse estado de coisas. Há uma desagregação da vida. Um apodrecimento dos valores. As pessoas estão institucionalizando as coisas erradas. E o pobre povo que ouve na televisão o sujeito falar que está certo, que é assim mesmo, que precisa fazer, que isso é maravilhoso, é inclusivo, é não sei o quê, vai fazendo, sem saber que está se condenando. Está se condenando, não sabe nem o que está fazendo. Jovens hoje são envolvidos, crianças são envolvidos nessas ideias de pseudo-sabedoria que tem no mundo, que dizem que é maravilhoso, que agora é liberdade, todo mundo tem que fazer o que quiser e achar que é bom para a sua própria felicidade. Acha mesmo que o homem tem condições de saber qual que é o rumo que ele tem que seguir? Não sabe. Eles estão prestes a destruir o planeta. As grandes potências estão todas armadas até os dentes, prontinho para destruir o planeta. É só um maluco lá apertar um botão, você vai ver a confusão que vira. E vai virar, né? Mas no tempo certo, né? Agora ainda não, daqui mais um pouco. Esse mundo tem condições de saber que rumo que segue? Não tem. E por qual razão? Na verdade, o mundo se orienta pelo espírito do homem. Os homens que criaram doutrinas, criaram políticas, criaram reis, criaram leis, criaram regras. E nós estamos diante de uma situação agora em que o mundo depende dos homens. Vamos ver o que os homens vão fazer. Tudo bem, mas para nós que somos o povo de Deus, nós temos um Deus, nós temos uma palavra que nos orienta. Então, como a história dessa vinha aqui, o Senhor tinha uma expectativa
com o mundo. Mas em vez de uvas boas, deu uvas bravas. Por quê? Porque o homem não obedeceu o Senhor, não se interessou pelo Senhor. Essa é a verdade. Mas os homens comuns estão condenados a fazer isso mesmo. São almas novas, primitivas, sem muita condição de saber para onde vai. É esse o mundo que eles podem fazer. Mas nós somos o povo de Deus, temos que ter cuidado para a gente não ser levado e arrastado no pecado dessa multidão. Vamos preservar os nossos valores, guardar os nossos valores, porque o barco vai afundar. Vamos colocar o nosso salva-vida. O pessoal não sabe, vamos ficar firme. Salva-vida nossa é a palavra de Deus. Daí a necessidade de nós observarmos as regras de Deus. Se nós não fizermos isso, nós vamos pôr a perder a nossa existência. Depois não adianta chorar quando o negócio vier sobre nós, a vida, a ira de Deus se levantar contra nós. Não adianta, não dá, meu Deus, socorro. Você teve tempo para escolher. Escolhe a bênção. Porque se você não escolher a bênção, só o fato de não escolher a bênção, a maldição já vai estar sobre você. Tá bem? Então, o capítulo 5, ele trata aqui das consequências e das razões pelas quais essa vinha deu uvas bravas. A gente vai levantar aqui alguns versículos para que sirva de instrução para nós. Mais do que nunca nós precisamos assumir a nossa condição de povo de Deus, não de religiosos, não de cristãos, não de judeus. Não se trata de religião. Trata de assumirmos nossa condição de povo de Deus. É isso, nação abençoada, santa, que envolve evidentemente judeus e cristãos, evidentemente. Mas nós não podemos assumir a condição de cristãos para ficar contra os judeus, e nem de judeus para ficar contra os cristãos. Simplesmente nós nos colocamos como povo de Deus, que alcança as duas casas, alcança os dois núcleos de pensamento, de ensinamentos, trazendo luzes para esses corações que estão aí enfiados nas suas próprias concepções. Precisamos nos preparar, porque os dias serão difíceis. A vinha do Senhor dos Exércitos, diz o versículo 7, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então Deus espera o que de nós? Que nós sejamos exemplo para um mundo que está em perdição. As nossas famílias, nossas condutas, a nossa maneira de falar, de vestir, de ser. Tudo isso tem a ver com a expectativa que Deus tem em torno de nós. Nós somos o povo dele. Agora, como povo dele, nós andamos como gente do mundo. Deus deixou claro para nós quais são os caminhos a serem seguidos. Deixou claro para nós. Ai dos que ajuntam casa. Nós temos aqui uma série de 6 ais, né? Onde ele diz, vai ser terrível para quem estiver envolvido nisso. Ai dos que ajuntam casa e casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ele fala aqui de gente que ajunta riqueza, de gente que não sossega. E tem inclusive no meio de nós, principalmente no mundo ocidental, os cristãos adoram dinheiro. O judeu também pensa que o judeu não gosta de dinheiro. Aí eles inventam um monte de história. Não, Deus não proibiu você ter dinheiro, você não pode ser pobre, miserável, para envergonhar Deus. É tudo conversa, é tudo invenção. A palavra é clara, você tem que ter o suficiente para uma vida modesta, sob a tutela de Deus. Você não tem que dizer quanto você precisa, Deus é que sabe quanto você precisa para você viver. Nós não estamos aqui para viver, nós estamos aqui para construir o futuro. O nosso trabalho é esparramar a boa nova do reino, para combater esta falsa ideia de que o reino é no céu. O reino é aqui. Nós precisamos anunciar essas boas novas para as pessoas. Nós estamos aqui para servir o Deus vivo. A não ser que a pessoa às vezes está perdida aí dentro da comunidade, dentro da igreja. Né? Você sabe o que acontece? Ainda tem vontade de fazer isso, fazer aquilo, então vai. Não tem nem razão para ficar na comunidade. Vai com Deus, vai seguir teu caminho. Tem gente que gosta da vida, quer se divertir, quer beber, quer dançar, quer pintar, quer bordar. Você gosta disso, vai. Vai com Deus. O que nós podemos fazer? Lá na frente a gente se encontra, sei lá quando. Daqui a alguns séculos,
alguns milênios, mas a gente vai se encontrar um dia, porque um dia você vai ter que ir para Deus. A alma não tem como ficar eternamente vivendo coisas fúteis. E nós sabemos que os prazeres da carne, eles são passageiros. Não é verdade? A pessoa fala, não, mas eu gosto de me divertir. Você se cansa da diversão, é questão de tempo. Eu gosto de sexo. Vai enjoar dele, vai cansar. Hoje me escreveu um irmão dizendo assim, escuta, agora eu não tenho mais prazer, eu e minha mulher, nós estamos com um problema assim, a gente não sente mais prazer de ficar juntos. Falando de sexualidade. A lei de Deus permite a gente separar, ou nós vamos ter que passar a vida inteira junto agora, sem fazer nada, sem a gente ter uma intimidade? Será que Deus permite a separação? O sujeito pensa que sexo, casamento é sexo. Não é sexo. Sexo faz parte da vida do casal. Né? Tem um papel importantíssimo no equilíbrio, uma série de coisas discutíveis, mas a vida não é isso. Então tudo que é da carne enjoa. Chega uma hora, não tem sentido. Assim, é a diversão, é a bebida, é a droga. Por quê? Porque nada que existe na matéria pode dar satisfação para o espírito. A satisfação do espírito vem de Deus, vem das coisas invisíveis que nós não vemos. Não vale a pena você deixar de servir Deus para poder servir teu interesse carnal. Não vale a pena. Pelos teus amigos? Que amigo? Que amigo? Você acha mesmo que você tem amigo no mundo? Você vai deixar a casa do Senhor, o trabalho do Senhor, a seriedade da vida em família, segundo o ponto de vista de Deus, para poder servir o mundo, para poder viver com seus amigos? Seus amigos fazem o quê? Eles falam do quê? De dinheiro, de futebol, de mulher? De ganhar dinheiro? Para quê? Para ter mais futebol, para ter mais mulher? Para ter mais bens materiais? É isso? É isso que são as amizades? Que amigos? Nós não temos amigos, nós temos irmãos. Irmãos em Deus, em Cristo. É isso que interessa para nós, o resto tudo é mentira. Quer experimentar mentira? Vai experimentar mentira. Quer se enfiar no lago fétido? Se enfia. Gosta de cometer o pecado? Comete pecado. Você vai ver a consequência dele depois que você morrer. E às vezes até antes, né? Já aqui na vida mesmo, as consequências já se desdobram. Para mostrar para você que Deus é Deus. E que você não é nada. Você não é nada. O seu respirar, o seu crescer, o seu deitar, o seu levantar, tudo depende do Deus oculto, que tudo move, que tudo faz. Você vai desprezar o chamado de Deus? Você está louco? Você perdeu o juízo? É uma coisa séria. Então o sujeito, aqui a palavra no versículo 8, né, o primeiro ai, fala assim, olha, o sujeito quer juntar dinheiro, como se ele fosse o único morador da face da terra. Isso é igual essas empresas grandes, né? Não sossega, o sujeito quer crescer cada vez mais. Aí compra outra, engole a outra, esse capitalismo maluco que nós vivemos aí. Não sei o que vai acontecer, porque todo mundo quer ter mais e mais e mais, não para. Um quer ser maior do que o outro quer ser maior que o outro. Uma rede compra a outra, se junta com a outra para ser maior do que a outra. Acha mesmo que isso aí é do bem? Acha que isso traz para o homem o quê? Não, o homem vai comprar produtos mais baratos com essas grandes redes. Mentira! Mentira, isso é igual passagem de avião. Né? Vamos agora cobrar a bagagem, mas nós não vamos subir mais o preço, vai ficar mais barato a passagem do avião para você. Mentira! Mentira dos homens. Os homens são mentirosos. Só Deus é verdadeiro. Então, tudo que o homem promete é mentira. Você vai perder sua vida com Deus para se entregar ao mundo, para se entregar às verdades dos homens, para tratar dos interesses dos homens. Você vai fazer isso? Nós somos povo de Deus. Nós temos história. Eles não têm história. Você pegar o livro da vida, você vai ver que o nome deles não está lá. O teu nome está lá. Você quer perder? Você quer perder o teu lugar no mundo novo? Você quer perder o teu lugar na Nova Jerusalém? No reino de Deus? Você quer perder o teu lugar? Você pode perder. Porque o Senhor disse que aqueles que cometem abominação, o nome deles será tirado do livro da vida. É isso que o Senhor diz. Você acha mesmo que vale a pena? Você perder a sua vida com Deus para se entregar a sua vida com os homens? Não vale a pena, irmãos. Isso para nós que somos povo de Deus. Nós não temos nada com a vida de quem lá fora faz doidice, ou quer viver em pecado, ou que acha que quer ganhar o mundo inteiro. Deixa eles fazerem como eles quiserem. Não vai dar certo. É simples. Porque é obra do homem.
Não vai dar certo. É uma questão de tempo. Nós veremos os resultados. Deus abomina quem ajunta riquezas. Deus abomina quem ajunta riquezas. O nosso povo não deve se preocupar com isso. Recebe a ração que Deus te dá. Trata bem desse jeito. Recebe a ração que Deus te dá diariamente para você comer e cuidar da tua família. É isso que nos interessa. Porque está na pauta do Senhor o reino que será estabelecido na terra. O reino de Deus. E lá no reino de Deus você vai ter coisas abundantes. Você vai ficar até enjoado. Nem vai querer tantas coisas que você vai ter lá. Entendeu, irmãos? E sem precisar pagar nada. Vai ser um outro sistema de vida. Um outro sistema de vida. Os sistemas que hoje existem no mundo, eles têm uma duração limitada. Eles não poderão permanecer para sempre. A palavra segue aqui, ainda fazendo as mesmas considerações. Ai daqueles que se levantam pela manhã e seguem em bebedice, condenando o povo ali que vivia envolvido com bebidas fortes naquela época, né? Hoje nós temos uma grande parcela da população mundial que é envolvida com alcoolismo. Então Deus condena que você beba? Não condena que você beba um vinho, que você beba lá uma bebida, uma comemoração, seja o que for, mas Deus condena o alcoolismo, a bebedice, as loucuras que hoje envolve profundamente a nossa juventude. É uma coisa triste o que está acontecendo no mundo. E nem os homens encontram poderes para impedir que a sociedade seja estimulada à bebedice, seja estimulada. Eles não conseguem impedir que se faça propagandas de bebidas nas redes televisivas. Conseguiram fazer com cigarro. Que, como não tem jeito também, tem lá, né, o cigarro para vender com isso dá câncer, isso não sei o que e tal. Não tem como fazer, então vamos pelo menos tirar dinheiro dos viciados para poder cuidar deles quando eles vão ficar doentes com câncer no pulmão e tal. Esse é o modus operandi da sociedade. Funciona assim. Como você não pode com uma coisa, você dá um jeito nela, vamos tornar ela normal. Assim tem sido com uma série de condutas nocivas do homem. Eles vão deixando. É assim com a separação conjugal, né? Hoje vamos separar. O sujeito faz separação lá pela internet hoje, faz divórcio, faz tudo quanto é tipo de coisa. Tudo contra a lei de Deus, que é a lei natural. Contra a lei de Deus, estão cometendo pecado grave. Não sabe por quê. A sociedade acha isso maravilhoso. É claro que é maravilhoso. Você cansou da sua mulher, você larga dela, arruma outra. Maravilhoso. A mulher também arruma outro homem. Acho que está tudo certo. Direito de ser felizes e tal. Conversa. Mentira dos homens. É transgressão gravíssima perante as leis da natureza. Não é lei religiosa, não. E se o sujeito pensa, se o sujeito escuta, se o sujeito fala, se o sujeito come, é porque ele existe. E se ele existe, alguém criou. E se todas essas coisas estão à nossa volta, elas servem de testemunho da existência de Deus. É o que o Senhor disse, não precisa acreditar em mim não, olha em volta à obra, vê quem que você pensa que fez. Basta isso para testemunhar contra o homem. E é esse Deus nós estamos falando que condena a separação conjugal, que é gravíssimo isso. O casamento é uma determinação de Deus, é o primeiro mandamento das Escrituras Sagradas. Não é lei religiosa, presta atenção. Para quem quiser saber a verdade de Deus, do Criador. Do Criador. Não estamos falando do Deus de igreja, não estamos falando disso, irmãos. Nós, como seres que existimos e percebemos que existimos e queremos entender melhor as coisas, ou não. Se não queremos entender, vai comer, beber e dormir. É o que você pode fazer. Mas se nós queremos entender as coisas, existem regras. E a primeira regra de Deus é o casamento. É a união do homem com a mulher para que eles formem um par. Isso é a determinação do Criador. Fora disso, são conceitos humanos. Compreensíveis ao longo do tempo, da sociedade, da democracia, da liberdade de pensar, de escolher, de tal. Deus está ali em cima quietinho, está tudo certo, está só esperando. O homem vê até onde vai a vaidade dele. Deus não tem pressa.
Não tem pressa. Deus e as hierarquias que tem dentro do universo, da criação, às quais nós estamos sujeitos. Então tenhamos cuidado com aquilo que nós fazemos, ou que nós levamos as pessoas a fazerem, porque essas pessoas que fazem isso, que estimulam a sociedade nesses caminhos obscuros da vida, não sabem que serão responsabilizadas. Serão responsabilizadas por Deus. Todos eles que envolvem os donos de redes televisivas, as pessoas que fazem propagandas, as pessoas que se submetem a isso, todas as pessoas que fazem isso serão responsabilizadas pelo que fazem. Com certeza serão responsabilizadas. Basta chegar a hora de morrer. Quando for morrer, lembra da gente, lembra da palavra do pregador. A morte vai chegar, né? Não tem jeito. Uma hora vem, vim te buscar. Ai, meu Deus, ai, agora, chama o padre e tal. Não vai adiantar nada, viu? A história da extrema unção, você é perdoado no último momento. O indivíduo passa fazendo bobagem a vida inteira, no último momento chama o padre para ver se dá um jeito dele entrar no céu. Ah, engraçadinho. Você vai ter um pesadelo. Ao você acordar, você vai ver que não está no céu. Está num lugar escurão. Entendeu? E lá não tem gente boa, não. Se você pudesse saber como é lá, você virava um santinho, viu? Todos os dias orava de joelhos pela manhã. E só fazia o bem. Se soubesse o que é o inferno. E o que é a região da morte. Mas ninguém sabe, ninguém trata a sério essas coisas, né? Por que tratar a sério? Vamos manter o povo na ilusão de que está tudo bem, não é? O pessoal faz gracinha. Não, lá no inferno deve ter festas lá com mulheres, tá? Tem. Você vai ver o que tem lá te esperando, as festas que está te esperando lá. Todos serão responsabilizados pelos males que trazem a casa do Senhor. A casa do Senhor é o mundo. O mundo tem dono. Não pensa o homem que o mundo não tem dono, não, que ele faz o que quer aqui. Tem dono. Todos serão responsabilizados por essas loucuras e por demais loucuras que fazem. Por destruir a natureza, por destruir uma série de coisas que nós estamos vendo acontecer no nosso mundo, nos tempos atuais. Versículo 13, a palavra diz assim: o meu povo será levado cativo, né? E Judá foi levado cativo logo à frente, lá para a Babilônia. Por quê? Por falta de entendimento. Por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Então, o Espírito está dizendo aqui o seguinte: se você não entender como funciona, se você não entender como a vida funciona, você não tem como não ser submetido a esses castigos. Nós precisamos saber os mecanismos da vida. Em primeiro lugar, saber que a morte não existe. Isso é uma bobagem. Nós somos almas eternas, não somos criados no momento da concepção carnal. Preste atenção nisso. Não somos criados no ventre de mamãe. Mamãe só dá a roupa, que é o corpo. A alma já existe, ela pré-existe. Ela foi criada quando o universo foi criado. E ela nasce ao longo da história do mundo onde ela vive, para construir o futuro daquele mundo, daquela humanidade. Isso é uma coisa lógica, irmãos. É uma coisa inteligente. Saber que nós somos almas eternas nos dá tranquilidade para existir. Nos dá coragem de enfrentar as dificuldades da vida, os problemas da vida, porque nós sabemos que um poder maior está sobre nós para que tudo seja resolvido, tendo em vista o progresso, tendo em vista as coisas boas que Deus tem para todos nós. Eu digo para todos nós, porque é para todos os homens. Não é só para o povo de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem. Mas se os homens não quiserem, Deus vai submetê-los a sofrimentos intensos, que é o que está acontecendo hoje no mundo. Infelizmente, o homem não se interessa pelo Deus verdadeiro, o Deus de Israel. É o Deus Altíssimo. Não é o Deus que está aí querendo te dar riqueza para você encher os bolsos aí, comprar um carrinho bonito, a casa legal, passear não sei aonde. É esse o seu tesouro? Eu sinto muito, não é do Deus de Israel. O Deus de Israel está preocupado com outra coisa. Há um plano em desenvolvimento, há um projeto em desenvolvimento, que é a construção da civilização, e nós participamos disso. Somos inseridos dentro disso. Se temos essa consciência, nós já estamos no caminho. Se não, falta-nos entendimento. Não adianta dizer, sou povo de Deus, sou dessa igreja, sou judeu, sou cristão, sou da Assembleia, sou da protestante, sou da presbiteriana, batista, católica.
Não basta. Não há entendimento. É como eu disse, é uma superfície do lago. O sujeito fica ali em cima da água, achando que aquele é o mundo, enquanto embaixo está o que sustenta o lago. O homem que ignora o conhecimento da eternidade, da ciência de Deus, é alguém que só sabe que existe a superfície, não sabe o que está embaixo. Nós precisamos conhecer os mecanismos da vida e as razões pelas quais convém a gente andar no caminho do Senhor. Tá bem? Falta de entendimento é o grande pecado do povo de Deus. Ao longo de todo o tempo, não quiseram entender, os sacerdotes enrolam as pessoas, nem eles não têm entendimento das coisas corretamente, e vai ficando, e o povo vai atrás dos prazeres da vida temporal e esquece dos seus compromissos com o Deus eterno. Infelizmente, é essa a situação que nós estamos vivendo. Aí ele discorre aqui, né? A falta de entendimento leva o sujeito para o inferno. Olha o versículo 14. Portanto, o inferno grandemente se alargou, se abriu a sua boca de uma forma desmesurada, né? Olha lá, desmesuradamente se abriu a boca do inferno, para lá descerão o esplendor e a multidão e a pompa das pessoas que pensam que são coisas que não são, né? Lá, e os que entre eles se alegram. Então, toda essa vaidade dos homens, o inferno está lá prontinho para tragar. Para não dizer que é o pastor que está dizendo, né? Para não falar, o pastor que inventou isso. Não inventei, não. Está bem aqui. Só que existe uma mania do pessoal ler a Escritura só que interessa, né? Ah, vou ler só aqui, vou ali no Salmos, tal, pegar ali uma coisinha, pega uma coisinha ali no Provérbios, tá um negócio mais light, mais leve, né? A coisa pesada ninguém vai. Não vai, por quê? Porque o sujeito não quer saber de problema. Só que vai ter problema. É melhor a gente saber dos mecanismos da criação. Espera aí, deixa eu conhecer isso de verdade. Vai estudar a Escritura. Pega de ser preguiçoso, vem estudar a Escritura. Estudar, aprender, questionar. Deixar de beijar a mão de padre, deixar de beijar a mão de pastor. Para com isso. Nós não dependemos desses que são os nossos servos, na verdade, né? Eles são empregados de Deus. É hora deles deixar o povo agora começar por si mesmo ter conhecimento das verdades eternas. Nós precisamos nos livrar desses velhos conceitos religiosos para avançarmos para uma nova ordem de coisas, uma nova ordem de conhecimentos, de fé, de responsabilidades, assumirmos de vez a nossa eternidade. Sabe o que é vida eterna? Você está achando que a vida eterna é o que? É um lugar? Não é, não. A vida eterna é um estado de espírito concedido pelo Cristo. Aqui entre os cristãos é o Cristo, lá nos judeus é o Adonai. É o mesmo Senhor que concede a nós a eternidade. Precisamos assumir a nossa eternidade. A eternidade é que eu não morro mais. Não é o corpo morre quantas vezes precisar, é próprio da natureza, mas a alma não. A alma, ao deixar esse lugar, ela sobe às regiões de luz, aonde eu sei quem eu sou, da onde eu vim, a minha história, o que eu fiz da última vida que eu vivi e o que eu vou fazer a partir da próxima vez que eu voltar à terra. É uma roda gigante, dizem os sábios judeus, os rabinos dizem uma roda gigante. Sobe e desce, o pessoal sobe e desce, sobe e desce. É assim que funciona as encarnações sucessivas, as vidas sucessivas, o renascimento sucessivo, o nascimento sucessivo. Chama como você quiser. A alma nasce continuamente, entendeu? Continuamente, até o fim da eternidade. Em nenhum tempo a alma vai morar com Deus. Em nenhum tempo. Esse conceito não existe na lógica da criação, na lógica do universo. Voltaremos a falar disso um outro dia. Versículo 18. Ai dos que puxam a iniquidade com corda de vaidade e o pecado com tirantes de carro. Falando aqui das pessoas que semeiam o mal na sociedade. São pessoas importantes, são pessoas que estão sempre aviadas com pompas, com isso e aquilo. Então, não, vamos fazer assim, depois a gente vê o que vai acontecer. Depois nós vamos ouvir o conselho do Santo de Israel e vamos conhecê-lo. Então, todos esses homens e mulheres que se envolvem com anunciar coisas que prejudicam a vida das pessoas, todos eles serão responsabilizados. Por isso esse ai aqui no versículo 18, falando, ai desses que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, pessoas que se acham donas de um conhecimento que elas não têm, uma sabedoria que não é verdadeira, que lhes é dada por um espírito estranho ao Espírito de Deus.
O verso 20. Hoje, nos nossos dias, está cheio disso aqui, viu, irmão? Nos dias de hoje está cheio disso daqui, está cheio de gente aí entendida, né? Doutores, jornalistas, intelectuais, filósofos, pensadores. Esse pessoal que fica enfeitando a televisão aí, falando o que não convém. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Pessoas que invertem as coisas, que invertem as regras de Deus, mostrando que o mal é o bem, e falando que o bem é o mal. Essa gente está por aí, nas redes televisivas, na internet, com milhões de seguidores. Pode pegar um desses sites, todos esses sites que tem na internet, que tem milhões de seguidores, o que anunciam não são coisas boas. Porque onde estão as multidões, está o que não presta. As coisas de Deus têm uma dificuldade enorme para ser anunciada. Sempre foi assim ou não? Não foi assim? Vai ler a Escritura lá para ver. Sempre foi assim, irmãos. Meia dúzia de pessoas é que fazem o trabalho. Nós temos que nos unir como povo de Deus, confiantes de que no tempo certo o Senhor levantará o seu povo, as suas testemunhas, na certeza de que o reino será estabelecido, nada poderá impedir. Essas pessoas com certeza serão responsabilizadas. Você não pode sair por aí falando o que você acha que é. E o Deus que eu estou falando aqui não é o Deus da igreja. Aqui no nosso Brasil, principalmente, há um grande preconceito contra a igreja cristã e evangélica. Cristã, evangélica e católica. É a igreja só. Há um grande preconceito de intelectuais, de artistas. E a religião é tratada como uma coisa marginal. Isso aí é religião. O sujeito pode acreditar no que ele quer e tal, tem que respeitar. Tudo bem. Mas nem sempre o que lá na religião acredita é verdadeiro. E a imagem que as igrejas passam do nosso Deus não é uma imagem muito boa, não. Eu não estou falando aqui do Deus das igrejas, estou falando aqui do Deus de Israel, do Deus Altíssimo, das Escrituras. Você precisa aprender a ler as Escrituras fora do ponto de vista da igreja cristã. Para com isso. Pede a Deus para te dar condições de você entender as Escrituras sagradas pelo ponto de vista do Espírito. O Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do Senhor, ele vai te ensinar o que você precisa saber da Escritura. Compra uma Bíblia e vai ler para você ver. Você vai começar a descobrir coisas aqui que não estão na igreja. Com certeza. Então, quando eu digo de pessoas que vão ser responsabilizadas, nós não estamos falando que serão responsabilizadas perante o Deus de igreja ou qualquer religião. É perante o Criador. Perante aquele que enviou esta mensagem para o seu povo Israel. De maneira que essa mensagem pudesse ser conhecida por todas as nações e povos e línguas. Esta é a linha geral que tem de Gênesis ao Apocalipse. Essa é a linha geral. Se você não quiser entender, achar que é outra coisa, tudo bem. É todo mundo livre, mas a verdade se estabelecerá. Se você é um homem inteligente, uma mulher inteligente, pega a Escritura e vai estudar a Escritura. Leia a Escritura cuidadosamente, para perceber o que eu estou te falando. É uma realidade. É um reino que vai ser construído. Promessas que são feitas a uma nação, para que ela possa ajudar as demais nações do mundo a encontrar o caminho da sua felicidade. É isso que está nas Escrituras Sagradas. Fora disso, são concepções humanas. Inventaram uma coisa, inventaram outra, inventaram tantas coisas aí em nome de Deus. O que Paulo dizia? Todas as obras que se fizeram em cima do alicerce de Deus serão testadas pelo fogo. Pelo fogo. Você acha que vai ficar de pé? O que não for verdadeiro vai queimar, meu amigo. Vai queimar doutrinas, homens. Tudo isso vai queimar no dia do juízo, que virá sobre a terra. Vai queimar como? Bom, tem vários jeitos. Não vamos falar disso aqui agora, mas vai ser uma coisa muito feia, vai. E triste. Vai queimar. As obras que não são de Deus, elas se queimarão. Doutrinas, ensinamentos, qualquer um. Se eu estiver falando uma coisa que não é verdade, eu queimarei. A minha doutrina queimará, os ensinamentos que eu estou passando vão queimar, eu vou queimar, todo mundo que me seguir vai queimar. Nós temos que ter cuidado para saber se nós estamos falando a verdade de Deus. Por isso que eu digo, em vez de você escutar o que eu estou falando, pega a Escritura, vai ler, para você ver que está lá o que eu estou falando. Faz favor. Não há conceitos aqui, neste livro, que fala que o mundo será destruído. Ao contrário. Fala que o mundo vai passar por uma outra fase, diferente dessa.
E que todas as nações serão felizes. E nunca mais uma nação vai levantar uma arma contra a outra. Nunca mais. É a palavra do Deus de Israel. Isso não é bom? Isso é ótimo. Você não quer viver nesse mundo? Eu quero. Você quer viver em que mundo? Em que mundo você quer viver? No mundo onde sempre você vai ter que ter dinheiro para comprar? É esse o mundo que você quer para você, para os teus filhos? Eu sinto muito, irmãos. Olha, a gente é criado com essa mentalidade que nós vamos ter uma profissão para ganhar dinheiro e ter as coisas. É o sistema que tem na Terra hoje. Mas isso vai mudar. E mudar bem, um estado bem diferente desse que nós vemos aí hoje. Bem diferente. Nada a ver com política, viu, irmãos? Nada a ver com política. Nada a ver com religião. É uma coisa nova. Um novo pensamento, uma nova ordem de coisas será estabelecida por Deus. Por Deus na terra. Nós cremos. É a promessa da Escritura. É a base das Escrituras Sagradas. É isso. Leia você, não precisa ser religioso. Leia aí para você saber que nós não estamos falando aqui uma coisa que não é real. Tá bom? Então cuidado, viu? Esses que estão invertendo aí as coisas, né? Não, isso pode. Ah, pode. Dê uma olhadinha lá na regra. Lá na regra fala que não, hein? Você está falando que pode? Então tá, você vai ser responsabilizado. Você fala que pode, uma multidão de almas vão para o inferno, para as regiões de sofrimento, por causa das coisas que você falou que pode, e não pode, você vai ser responsabilizado. Pode se preparar. Se essas almas estiverem nas regiões de sofrimento do outro lado, quando você for para lá, você vai. Porque você não vai ficar vivo, você morre. Aí elas vão te procurar. Elas vão te procurar e vão cobrar de você. Sobre o que você disse, se era verdade. Porque elas estão sofrendo por tua causa. Então nós não podemos, nós que somos homens públicos, não podemos sair por aí falando coisas, invertendo os valores, invertendo as regras e dizendo para as pessoas fazer aquilo que não pode fazer no ponto de vista do Criador. Não é do ponto de vista de judeu nem de cristão, não. É do Criador. São verdades que nós precisamos aprender se quisermos sobreviver. Se nós não quisermos sobreviver, bom. Quer continuar na ilusão aí? Continua. Não vai durar muito não, viu? Fica tranquilo. Aí daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. A palavra está dura hoje com esse pessoal. Aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Pessoas que se guiam pelo seu próprio coração. Não confie em você, não. Não confie na sua sabedoria, nas coisas que você acha que são certas, não. Confere aqui no manual. Vai no manual aqui, ó, confere. Vê o que diz ali, ó, o que é pecado, o que é transgressão da regra natural, da lei natural. Confere. E aqui no versículo 22, né, esses poderosos para beber vinho, aqui ele é um versículo que fala das autoridades, principalmente das autoridades. Que em vez de fazer justiça para as pessoas, se submete a subornos. Está bem claro aí, ó. Versículo 22 e 23. Os que justificam o ímpio por suborno. E aos justos eles negam justiça. Esse é o estado de injustiça que está hoje vigente no nosso mundo. O exercício da política é isso aqui, ó. Não passa de jogo de interesse dos homens. É isso que está acontecendo hoje no mundo. É evidente que há homens bons, pessoas sérias que estão ali tentando trabalhar, mas as regras são as regras da sujeira. Não estão ali reunidos para tratar dos interesses do povo. Estão ali reunidos para tratar do interesse dos grupos que eles representam. Infelizmente, esse é o estado que hoje se encontra as autoridades. Está bem colocado aqui. Porque o mundo é uma vinha do Senhor também. E o Senhor espera que dela saia boas coisas. E não está saindo boas coisas. O que se vê é uma tristeza. É um horror para a população. Não se pode esperar dos homens comuns que eles tenham ética, que eles sejam pessoas honestas, que eles sejam pessoas do bem, porque lá em cima, no topo da pirâmide, o que se vê não tem nada a ver com honestidade, com seriedade, com gravidade. E que Deus abençoe os homens bons que estão lá, porque tem homens bons lá no meio, coitados. Estão lá pressionados por esse sistema injusto que está aqui no nosso país, para falar do nosso país, que está no mundo inteiro. Encontra ressonância no coração de muitas autoridades. A palavra diz, ai desses homens, porque serão responsabilizados. Aqui para o restante do capítulo, ele só fala do juízo, né? Falando de tudo o que vai acontecer com este povo desobediente, com pessoas que andaram nesses
caminhos. Nós não podemos ignorar o Deus de Israel. Para o nosso bem, queremos pedir ao nosso Deus que se compadeça de nós, das nossas fraquezas, né? Que a história do povo de Deus é uma história de desobediência, de descuidos e de resgate, de busca pela salvação desse povo. Infelizmente, parece que o povo nosso ainda continua descuidado, sem querer entender as coisas. Continua aí se dando ao mundo, né? Achando que a vida é isso. A vida é muito mais. Que o Senhor se apiede de nós, tenha piedade da nossa casa, da nossa família, do nosso povo, levante o povo dele, nos conscientize verdadeiramente acerca das nossas responsabilidades. Que Deus se apiede de nós e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.